Então, vamos falar hoje sobre introdução à farmacologia e também as vias e sistemas de administração. Então, a farmacologia ela vai ser o estudo dos fármacos, ou seja, os remédios, os medicamentos e toda aquela parte que age no seu funcionamento. Então, para começar, vamos ver a diferença entre remédio e medicamento. O remédio, ele não é elaborado em uma indústria e ele vai ter uma origem a um medicamento. Exemplo, o remédio é a fruta que tem uma ação benéfica, uma erva, como por exemplo o chá de avacideira. Então, ali é um remédio, não é elaborado em indústria, mas ele pode dar origem ao medicamento. Então, vamos supor, tem uma erva que em algum país lá da América Central faz muito bem a, sei lá, dores. Então, alguns pesquisadores vão e provém dessa erva para elaborar um medicamento, que é elaborado. O medicamento ele vai ser elaborado e é obrigatório que ele tenha um registro na Anvisa e também no Ministério da Saúde. E ele vai prover de um remédio, certo? Um exemplo de medicamento que nós podemos ter é o ibuprofeno, ibuprofeno, Doril, Anador. Então, isso são medicamentos. Então, aqui temos medicamentos. Bom, mas antes de falar sobre a farmacologia, sobre as vias de sistemas de administração, vamos relembrar um pouco a teoria da chave e fechadura. Bom, as teorias de chave e fechadura, elas são formadas principalmente pelas enzimas, e as enzimas, elas são essas proteínas que vão fazer a catálise, pelo meio dos catalisadores. Esses catalisadores, eles vão quebrar as cadeias de fosfolipídios por meio dos polímeros. E além disso, os polímeros, eles vão ser formados de monômeros. Os monômeros, que por sua vez são formados de glicogênio, ou que são formados de glicose. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que o corpo humano ingere um carboidrato. Só que as enzimas, elas vão pegar esse amido, do carboidrato, que é muito grande, e vão fazer a hidrólise. Só que mesmo assim, elas não vão conseguir passar. Então, para elas conseguirem passar, elas vão fazer com que essas enzimas elas digerem, esse carboidrato. E quanto mais essas enzimas vão digerindo esse carboidrato, vai quebrando as moléculas maiores, do carboidrato, por exemplo, em moléculas menores para que elas consigam passar, passar e atravessar a membrana. Além disso, a teoria de chave-fechadura ela vai tratar principalmente de especificidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada enzima vai metabolizar um determinado tipo de substrato. Ou seja, a amilase vai metabolizar um amido, porque o amido é um carboidrato. Mas a amilase ela não pode metabolizar uma proteína, porque não é da sua especificidade. Então, na teoria da chave-fechadura, ela vai tratar-se principalmente da especificidade. Além disso, a teoria da chave-fechadura vai ter uma ação biológica que vai depender exclusivamente da estrutura química, ou seja, na teoria de chave-fechadura ela vai agir com receptores específicos, ou seja, que tratam da especificidade, ao contrário dos inespecíficos, que não vão depender da estrutura química. Além disso, nós temos alguns conceitos da teoria de chave-fechadura, como o agonista, que vai ser todo ligante que sempre gera resposta, e o antagonista, que vai ser todo ligante que não vai gerar resposta, ou seja, ele vai bloquear a resposta. Então, agonista sempre vai gerar uma resposta e antagonista vai ser todo ligante que não vai gerar resposta, bloqueando essa resposta. E agora falando sobre a farmacocinética e a farmacodinâmica, a farmacocinética vai ser esse estudo que o caminho do medicamento faz no organismo, ou seja, a absorção, que vai ser a passagem do fármaco da via de administração para a corrente sanguínea, a distribuição, que vai ser essa passagem da corrente sanguínea para os tecidos, a metabolização, que vai ser transformar o fármaco de uma via ou de uma forma para outra. E a metabolização ela ocorre principalmente pelos fígados. Nós vamos observar isso que vamos ter aula somente de farmacocinética. E, por fim, a excreção, que vai ser a saída desse medicamento em forma de alguma via, geralmente pelas vias fecal e a urinal. E também a farmacodinâmica, mas a farmacodinâmica não vai ser o objetivo dessas primeiras aulas. Então,
Esses são os principais princípios farmacocinéticos. Bom, é importante salientar que, principalmente aqui na absorção e na distribuição, vai ser a parte mais da farmacocinética. A farmacodinâmica ela pode começar ali da metabolização, mas não quer dizer que a farmacocinética é só absorção e distribuição e a farmacodinâmica é metabolização e excreção. Geralmente, a farmacodinâmica ela vai começar na metabolização, mas ela ainda continua sendo da farmacocinética. Ok? Então, aqui nós temos o caminho que o fármaco faz, ele vem de uma via oral, passa na corrente sanguínea. Então, se for uma via oral, né, ele vai entrar no sistema digestório, as enzimas, aí vai ter todo aquele efeito de primeira passagem, que vamos ver posteriormente. Depois, a sua distribuição, né, que vai ser da passagem de uma via, para exemplo, um músculo, um tecido. A metabolização, né, que vai ser geralmente pelo fígado, que vai metabolizar esse fármaco, e a excreção, que pode ser geralmente em forma de urina ou de fezes. Então, vamos falar agora sobre as vias e os sistemas de administração. As vias e os sistemas de administração vai ser o local, né, onde o fármaco entra em contato com o organismo. Pode ser por via oral, por via sublingual, por via intravenosa, por via cutânea, mas ele vai entrar no organismo. E uma vez que esse fármaco entra no organismo, ele tem que sair por uma forma ou por outra. Além disso, nós temos no sistema de administração dois tipos de efeito, o efeito local e o efeito sistêmico. O efeito local ele vai agir em uma região específica, então ele não tem que estar na corrente sanguínea. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele está com um problema na veia, então eu tenho que ingerir logo na veia para que esse medicamento, né, ele não se dissipe para outras regiões do corpo. Então, é um efeito local. E temos também o efeito sistêmico. O efeito sistêmico, ele vai agir no organismo como um todo, e quando ele age no organismo como um todo, ele vai estar em toda a corrente sanguínea. Então, quando o fármaco, ele vai ser absorvido, né, vai sofrer as etapas de distribuição, metabolização, excreção, ele vai ter esse efeito sistêmico, que vai agir no organismo como um todo. E as vias e sistemas de administração, elas vão se dividir em dois tipos, as vias enterais e as vias parenterais. As vias enterais vai ser toda via que não for parenteral. E essa parenteral vai agir especificamente na corrente sanguínea. Então, a enteral ela não vai agir especificamente na corrente sanguínea e vão ser evasivas. Então, aqui temos dois exemplos de vias, que é a via oral e a via sublingual, que são dois tipos de vias enterais. A via oral vai ser a via mais administrada do mundo, ou seja, a de mais fácil acesso, certo? Então, 99% dos medicamentos são distribuídos no nosso corpo pela via oral. Além disso, a via oral ela vai possuir baixa absorção comparado a outras vias. E a via oral vai ter o efeito de primeira passagem. O que seria esse efeito de primeira passagem? O efeito de primeira passagem vai ser quando o fármaco ele entra no nosso organismo, né, pela via oral, e chega ali no sistema digestório. Quando ele chega no sistema digestório, principalmente no estômago, ele vai e algumas partes deles as suas enzimas vão começar a digeri-las. E também o fígado. Então, vai ter esse mecanismo de primeira passagem, ou seja, ele não vai direto para a corrente sanguínea. A via oral e muitas partes desse vão ser perdidas, né? Partes que poderiam ser adquiridas para tratar uma enfermidade, vai ser dissipada pelo esse efeito de primeira passagem. Então, esse efeito de passagem, quando está na via oral, ele não tem como ser evitado, pois antes, né, dele ser diluído, ele já vai estar metabolizado. Então, o fármaco, quando ele se apresenta em fármacos de via oral, ele vai ser, idealmente, que ele seja ácido. Por que ácido? Porque o nosso organismo, geralmente, ele é ácido. Então, ácido tem que agir em ácido. Então, é geral que esse fármaco, ele seja ácido. Assim como ácido age em ácido e básico age em básico. Então, o fármaco de via oral ele também pode ter efeitos básicos e lembrando que o básico age em básico e ácido age em ácido. Outro tipo de via enteral vai ser a via sublingual. A via sublingual ela vai ser mais vascularizada, né, por ela ser mais interna, portanto, ela vai ser de maior absorção. E a via oral, né, de menor absorção. Ela não vai sofrer o metabolismo de primeira passagem, né, por não sofrer as outras etapas.
E com isso, ela vai ser utilizada principalmente em crise hipertensiva, ou seja, a sublingual ela ainda não vai participar do sistema digestório, ela vai estar ali localizada na cavidade oral, né, abaixo da língua, via sublingual. O outro tipo de via enteral é a via retal. A via retal, ela é de fácil absorção, né, por ter muitas mucosas, por ser vascularizada. Ela não vai ter metabolismo e efeito de primeira passagem, que é um efeito muito positivo. Ela também não vai sofrer efeito estomacal, então ela é mais positiva ainda, mas ela é muito pouco utilizada por conta da conveniência, né, certo? Se você perguntar a um paciente se ele quer utilizar um medicamento de via oral ou de via retal, com certeza ele vai escolher o medicamento de via oral. Então, falando agora sobre as vias parenterais elas são maiores, mas são menores de entendimento. Temos a via intravenosa ela vai ter um efeito imediato, ou seja, ela vai ter uma absorção de 100%. Além disso, a via intravenosa ela pode ser administrada de uma vez só, ou seja, ela pode ser em bolos. Nós também temos a via intramuscular, né, que como podemos observar nessa imagem, ela vai direto no músculo e ela vai possuir uma absorção muito mais rápida. Além disso, na via intramuscular, o tamanho da sua injeção vai ser bem maior. Outro tipo de via é a via subcutânea. A via subcutânea ela vai ser mais vascularizada, por ela ser mais interna, mas ela pode gerar flebite, né, que vai ser essa inflamação do vaso. Além disso, na via subcutânea, o tamanho da sua injeção vai ser menor do que a via intramuscular, e a via subcutânea, nós podemos observar aqui na imagem que é pressionada a pele do paciente para agir bem na subcutânea. E tem a via cutânea. A via cutânea tem um efeito local e a via cutânea não vai atravessar a camada de queratina. Temos a via transdérmica, que vai ter um efeito sistêmico. Essa via, ao contrário da cutânea, ela vai atravessar a camada de queratina. E quando ela atravessa a camada de queratina, ela chega na corrente sanguínea. Temos também a via respiratória, né, que ela vai ser pelo processo, né, de sistema respiratório, e ela vai passar pelo nariz e vai chegar nos pulmões. E por ela passar no nariz e chegar nos pulmões, ela vai cair na corrente sanguínea, portanto, ela tem um efeito sistêmico, ao contrário da via nasal, que tem um efeito local. E por fim, falando um pouco sobre a via vaginal e a via uterina, a via vaginal ela vai ter um efeito local, enquanto que vai ser ali na região íntima feminina. Então, por ser nessa região, ele vai ter muitos fungos, muitas bactérias. Então, ela vai agir principalmente nesse efeito fúngico e bacteriano. E temos também a via uterina, né, que vai ser no útero, e ela vai ter um efeito local, por ser especificamente no útero. Ela vai ser vascularizada, né, por ser mais interna, e a via uterina vai ser utilizada principalmente, né, para a gestação, mas não somente para ela. Ela também vai ser utilizada para o DIU.